Bom dia, paz e bem. Que alegria poder chegar até você neste momento, poder estar com você para refletirmos, para aprendermos, para rezar juntos também. Nesse momento que a divina providência nos dá, o Senhor em sua divina bondade faz com que nós tenhamos esse momento oportuno para assim aprendermos mais sobre Ele, dando continuidade às formações, reflexões sobre a vida dos anjos, que é um mistério de fé para a nossa igreja, para cada um de nós cristãos. Nós vamos hoje falar um pouco sobre aquilo que também os patrísticos, os padres da igreja deixaram como ensinamento para nós, dentro daquilo que nós chamamos de a hierarquia dos anjos. Então vamos rezar, pedir ao Espírito Santo para que nos ilumine nesse dia, que São Miguel também nos ajude nesse processo, para que cada vez mais venhamos a compreender os mistérios de Deus na nossa vida, os mistérios de Deus na vida humana. Erga teus braços para o céu. Neste momento, pensa em Deus. Tem a música do Padre Zezinho que nos ajuda, Estou pensando em Deus, penso no amor. Então pense em Deus, no amor que Deus tem por você, no amor que Deus tem pela humanidade inteira, que assim também Ele vem nos assistindo com a presença dos anjos, porque Ele deseja que cada um dos seus sejam salvos. Então nessa manhã, nós queremos recordar aqui, Senhor, o Teu amor por nós. Pensar em Ti é pensar no Teu amor que nos salva, no Teu amor que nos conduz para a vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagramos também a Ti, ó Mãe do Céu, este momento, para que assim como Tu, cada vez mais venhamos a estar abertos à vontade do nosso Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja Deus, Então hoje nós vamos falar sobre a hierarquia dos anjos. Nós vamos perceber que a existência dos anjos, como já falamos, é um dogma de fé para nós. Nós cristãos católicos acreditamos, professamos a existência dos anjos na vida da igreja, na vida do povo, de nós que somos o povo de Deus, e na história da salvação. E como é um mistério de fé para nós, nós vimos que quando a igreja ela professa, determina um dogma, coloca acima de tudo a sua explicação, a explicação daquele dogma, baseando-se nas Sagradas Escrituras. Então nós vamos percebendo que também tudo aquilo que nos é ensinado pela tradição e pelo magistério também é baseado nas Sagradas Escrituras. Então hoje nós vamos ver aquilo que a tradição da igreja, através dos santos padres, que se esforçaram e muito para deixar para nós, e aqui a nossa gratidão imensa a esses homens de Deus, a esses homens que nos antecederam na fé, por todo o esforço intelectual, esforço humano, esforço espiritual, sim, porque não é explicar somente com a inteligência, mas aquilo que nós temos falado também nesses dias,
na formação dos anjos, pela experiência, pela própria inteligência também fazer uma experiência de fé, porque não adianta só aprender, é preciso fazer a experiência de fé. Então nós aprendemos sobre os anjos, aprendemos sobre São Miguel, mas também fazemos experiência de fé na nossa vida diária com os anjos. Então, os santos padres da igreja se esforçaram muito para elaborar a figura, né? A imagem, podemos dizer, dos anjos para nós. Então, nós somos imensamente agradecidos a estes homens de fé. E também pensando neles, já vamos pensando na nossa responsabilidade também para com as gerações futuras, porque eles no passado contribuíram e a contribuição deles vai ficar pelo resto da vida da igreja, né? Mas também nós somos chamados a contribuir para a vida da igreja. Aqueles que vão crer através do nosso testemunho, dos nossos ensinamentos, hão de existir. O próprio São Paulo já fala que é agradecido a Deus por ter chamado e colocado-se, né? Ter colocado-o a serviço dele, mas louvou também a Deus por aqueles que iriam crer pela sua pregação, pelo seu testemunho. Então essa é a vida do cristão, né? Esses homens de Deus se esforçaram, estudaram, rezaram e deixaram para nós belíssimos ensinamentos. Aqui já fica a pergunta para nós, o que nós iremos deixar para os nossos irmãos que vão vir após nós, né? A comungar, a viver essa experiência de fé. Então, essas elaborações que os santos padres deixaram são todas baseadas nas Sagradas Escrituras, por aquilo que as Sagradas Escrituras falam a respeito da vida dos seres espirituais, dos anjos, né? A respeito dos anjos. Então, é baseado dentro da experiência da Sagrada Escritura. Por isso, são experiências que são teológicas e também exegéticas, ou seja, baseada nas Sagradas Escrituras para levar a experiência de Deus, a vida de Deus, que é justamente a teologia, porque é sempre muito importante nós olharmos para as Sagradas Escrituras não como um livro histórico de acontecimentos históricos, mas de acontecimentos teológicos. São manifestações de Deus, é Deus que se revela. E assim também acontece com a vida dos anjos na nossa vida. Então, uma das descrições mais perfeitas que nós temos da patrística a respeito sobre a vida dos anjos, a hierarquia dos anjos, é do Areopagita. É assim que você vai encontrar, que é Pseudo Dionísio, ou seja, são escritos atribuídos a um São Dionísio. E você também pode encontrar, né, pesquisando na internet, que você vai encontrar justamente essa descrição desse santo Pseudo Dionísio, né, atribui-se a São Dionísio. É toda essa hierarquia sobre os anjos, que é usado também por muitos padres ao longo da vida da igreja, né? E alegremente falo para vocês, uma grande santa, Edith Stein, também quando ela vai falar sobre a vida do homem e a vida dos espíritos sobre os anjos, ela usa também como fonte esse documento do Areopagita, né, de São Dionísio, e pega também todas essas explicações para ajudar, né, para também fazer com que nós venhamos a compreender a existência dos seres espirituais. Então, são escritos antigos, mas que também têm um teor cada vez, né, podemos dizer, moderno, porque o que faz a experiência da igreja ser atualizada é como nós, cristãos deste tempo, também vivemos a palavra de Deus. Então, o que São Dionísio, ao escrever, né, o que Dionísio entende por hierarquia? Porque quando se fala de hierarquia, nós só lembramos daqueles que mandam e daqueles que obedecem, né? Mas é muito importante que, quando ele vai falar sobre a hierarquia dos anjos, a primeira denominação que ele dá é ordem santa, né? É ordem santa. Este termo, justamente, para Dionísio, significa
ordem santa, ou seja, e ele explica, é um saber operar graças à iluminação divina, né? Trata de imitar na medida do possível o saber e o agir de Deus. Então ele coloca os anjos, né, nessas atribuições das hierarquias que nós vamos ver primeira, segunda e terceira ordem, mas dentro dessas condições, o saber operar e o saber agir segundo aquilo que Deus pensa e segundo aquilo que Deus age. Então é muito importante, São Dionísio ele coloca como uma ordem santa que faz com que a graça de Deus seja comunicada também a todos os seres viventes, né? Então esses anjos, esses espíritos, eles trabalham para que a graça de Deus, a vontade de Deus, o auxílio de Deus, a força de Deus, a sabedoria de Deus, aqui já foi incluindo a missão de cada uma das hierarquias, chegue ao conhecimento de todos, né? O fim da hierarquia, ou seja, sua missão, consiste justamente em assimilar o maior possível de Deus, assimilar, compreender a Deus, né? Unir-se a Ele, estar unido a Ele e com Ele, e assim também transmitir essa união, essa essência de Deus, aquilo que Deus é, ao que nós chamamos de classe inferior, né? Aquilo que vai sempre um passando para o outro, aquilo que é Deus, o estar unido a Deus, a vida de Deus, então até chegar a todos, tem essa missão. E assim nós podemos dizer que isso vai chegando até nós, essa graça, né? Esse estar unido a Deus, essa essência de Deus, a vida de Deus vai chegando até nós. Então, como aqui eu estou dizendo, é tudo baseado dentro das Sagradas Escrituras, porque com certeza ninguém nunca teve a experiência de ir no mundo invisível, né? E poder explicar bem direitinho, cientificamente, concretamente como tudo isso acontece. É para nós uma experiência de fé, tá bom? Segundo o critério tradicional usado pela igreja, pela tradição da igreja, baseado também nesses escritos, são 9 os coros angélicos, né? São 9 os coros angélicos divididos em 3 ordens. E aqui é como nós chamamos, né? Primeira hierarquia, segunda hierarquia e terceira hierarquia, ou primeira ordem, segunda ordem ou terceira ordem. A primeira ordem, ela é formada pelos anjos que estão em íntimo contato com Deus. São aqueles que se dedicam a amar, a adorar, glorificar a Deus numa constante e permanente frequência, em grau mais elevado que os outros coros angélicos, né? São aqueles mais íntimos de Deus. Então, esses anjos, a primeira hierarquia, a primeira ordem justamente é composta por esses anjos, aqueles que estão mais no louvor, na adoração, no glorificar a Deus, porque estão tão extasiados diante da grandeza, da onipotência, da majestade divina, que não conseguem fazer outra coisa senão amar, adorar e glorificar, né? Então isso é bonito demais. Como não desejar, como diz Santa Teresinha, a vida dos anjos, amar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus. Esses dias lembrava das palavras, justamente preparando este momento das palavras de nossa fundadora, né? Quando ela vai falar sobre a oração. Por que para nós, às vezes, homens e mulheres, a vida de oração é difícil, né? E justamente ela começa com uma pergunta: quem quer ir para o céu, né? Quem quer ir para o céu? Quem ama a Deus? E ela justamente responde: então quem quer ir para o céu vai amar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus. Então a nossa oração nada mais é do que uma experiência de amor a Deus, de adoração a Deus, de glorificar a Deus, né? Então, se nós queremos ir para o céu, nós somos chamados a essa experiência dos anjos, de louvor, de amor e de sempre estar glorificando ao Senhor.
E aí nós temos o primeiro coro, né? Que são os serafins. Seraf deriva do hebreu e significa queimar-se completamente. É aquele que faz arder, que dá calor. Seus nomes, querubins, seus nomes expressam o ardor flamejante do amor divino. Ou seja, são aqueles que se consomem por amor a Deus. Sempre lembrando que todos esses coros recebem o nome de anjos, como nós já falamos na primeira vez, né? Anjos, todos são anjos. E aí anjos são os seres espirituais. Aí aqui tem o nome devido à sua, podemos dizer, a sua missão, tá bom? Mas todos são anjos. Mesmo que nós vamos ver que na terceira ordem tem um dos coros que são justamente classificados especificamente com esse nome, anjo, tá bom? Mas todos são anjos, anjos, querubins, serafins, tronos. Então os serafins são aqueles que ardem de amor divino, expressam esse amor flamejante e faz com que esse mesmo amor, esse amor que se arde, esse amor que quer consumir-se, né, esse querer consumir-se por amor a Deus, também seja passado para aqueles que que são inferiores nesse sentido. Então nós podemos dizer que esses anjos também nos ensinam a querer a Deus, a trazer em nosso coração um desejo imenso de querer também nos consumir por amor a Deus, a estar diante de Deus. Por isso, quando nos faltar amor, clamemos a intercessão dos serafins para que nos ajude a amar a Deus, a fazer com que o nosso coração se consuma por amor a Deus, porque esta também é a nossa vocação. Nós vamos ver em Isaías 6, 1 a 2, a única vez que é mencionado justamente esta palavra serafim, tá bom? Então é a única vez que é mencionada nas Sagradas Escrituras. Depois, nessa mesma ordem, nós temos os querubins, que é um nome denominado em razão da sua força e compreensão da luz divina. Uma luz exuberante, né? Então, os querubins têm uma iluminação divina exuberante, do dom que receberam para ver a beleza divina e de comunicar essa sabedoria. Costuma-se nós sempre compararmos aquilo que é belo ao querubim, né? Nossa, isso é tão lindo, essa pessoa é tão maravilhosa, parece um querubim, né? Justamente por esses ensinamentos, que os querubins são aqueles que conseguem compreender toda a beleza de Deus e conseguem também transmitir a beleza de Deus. Transmitem a beleza onipotente divina. A sabedoria, são aqueles que comunicam a sabedoria divina. Eles foram aqueles que foram escolhidos para se colocarem como guardas, né? Serem os guardas da árvore da vida. E aqui justamente está a explicação também, porque a árvore da vida, a árvore da sabedoria, e lá estão os querubins para guardar, lá onde está toda a beleza, toda a onipotência, no jardim, né? Aqueles guardiões do paraíso, ou seja, ali está toda a beleza, todo o querer de Deus, tudo aquilo que Deus pensou para a humanidade, né? E eles são aqueles que guardam e também aqueles que comunicam a beleza de Deus. Os querubins são citados mais cerca de 80 vezes nas Sagradas Escrituras. Quando Ezequiel vai falar da sua vocação, da sua missão, justamente é a visão que ele tem e que deixa claro ali parecer é um querubim. Também quando Moisés recebe a Arca da Aliança, né? A revelação da Arca da Aliança é através da iluminação, da presença também de um querubim, e aqui está explicado, né? E explica também aquilo que é a sua missão. Aquele que conhece as verdades divinas, revela a sabedoria divina, a sua grandeza e a sua onipotência, né? Olha que bonito. Isso é maravilhoso, né, para nós. E aí depois nós temos os tronos, né? Então temos os serafins, os querubins e os tronos.
eles são aqueles que acolhem em si a grandeza do Criador. Designa o fato de se elevar por cima daquilo que é inferior. Então, eles acolhem em si a grandeza do Criador. Como todos os anjos, são seres livres, mas que também fazem essa experiência mística por aquilo que eles são, de se elevarem sempre àquilo que é o superior, aquilo que é o divino. São chamados pelos padres, santos padres, de sede de Deus, né? Sede de Deus, sedes dele. Aqueles que apresentam aos seres inferiores também essa beleza, esse como acolher essa beleza, como acolher a grandeza de Deus na nossa vida, que eles intercedam por nós todos os dias, porque o que nós queremos também é acolher em nosso coração a grandeza, o amor, a beleza de Deus na nossa vida e nos deixar envolver por ela a cada dia. Porque só assim também saberemos como valorizar aquilo que Deus nos dá e assim superar aquilo que é terreno para buscarmos aquilo que é eterno. E aí nós vamos para a segunda hierarquia. A segunda hierarquia são os anjos que dirigem os planos da sabedoria. Tem aqueles que recebem a revelação, que acolhem a revelação, que amam a revelação e vão comunicando pela sua própria experiência a graça da revelação, da grandeza, da sabedoria de Deus. Agora tem aqueles que dirigem, né? E fazem parte dessa segunda hierarquia, as dominações, né? As dominações. Aqui eu não estou falando das dominações humanas, não, mas dominações é um dos coros angélicos, né? Designa um passo definitivo ao domínio celeste. Então, eles expressam esse domínio de Deus, esse poder de Deus de governar todas as coisas, né? E aqui nós podemos até olhar para compreender um pouco quando lá em Gênesis o Senhor convida o homem e põe o homem para dominar sobre todos os animais, sobre as árvores, sobre tudo aquilo que Deus criou, né? Para o nosso plano terreno. E quando se fala de domínio para o homem dentro da nossa linguagem, nós logo entendemos que eu vou exercer o meu poder para ser maior do que o outro, né? Para realmente me sobrepor sobre o outro, né? O que lá em Gênesis Deus não quis dizer isso. Quando fala de dominar, justamente expressa coordenar, orientar, conduzir segundo o plano de Deus. Então, dentro do plano dos anjos, existem também esta categoria de anjos, que são aqueles que expressam no espaço, podemos dizer, dentro da vida espiritual, como devem ser governada, como deve ser orientado tudo para Deus. E isso também vai sendo transmitido a nós, transmitido aos homens, como deve ser uma vida sob o poder de Deus, né? Então, de maneira alguma, o sentido dessa dominação dos anjos está no sentido de que eles dominam os outros, mas ensina a fazer essa experiência do domínio, da graça, do poder de Deus, que excede todo e qualquer domínio, né? Esses são os anjos que devem ser invocados também por aqueles que governam, para aqueles que coordenam, para aqueles que são pais e mães que têm o domínio sobre suas casas, né? Porque como conduzir para Deus, como orientar para Deus todas as coisas, nós precisamos dessa graça, da sabedoria divina, da luz divina, para saber assim conduzir os planos de Deus, cada vez mais a graça de Deus para a nossa vida. E temos uma outra classe, que são as potestades, né? Quando se fala em potestades, eu não sei vocês, mas eu sempre lembro de fenômenos naturais, né? Ligados a tempestades, raios, né? Como é a nossa cabeça humana, mas dentro do sentido, o que significa, né?
O que significa essa classe dos anjos? São aqueles que realmente trazem em si um poder supraterreno, né? Eles são dotados pelo poder máximo, originário, ou seja, o poder de origem, o poder de Deus, né? E utilizam este poder para o bem e para orientar para o bem, de maneira justa até Deus, e para ajudar os outros que lhes são inferiores a também fazerem essa experiência de experimentando esse poder de Deus e experimentar também a graça dessa autoridade de Deus, sempre colocar a serviço dos outros. A esta classe de anjos está a missão de transmitir tudo aquilo que deve ser feito, a forma, né, ou a maneira de como devem ser feitas as coisas de Deus e comunicar. Então, quantas vezes nós, diante de uma situação, queríamos pedir, né, queríamos ter uma clareza de como agir, o que eu devo fazer, como eu devo fazer para que isso se saia melhor, isso aconteça melhor. E há em nós, às vezes, uma perturbação, uma inquietação por não saber como agir. Nessa hora fica para nós até mesmo o auxílio desses anjos para que nos ajude a fazer a vontade de Deus, a fazer as coisas como elas devem ser feitas e não de qualquer jeito. Por isso, como é bom podermos contar com o auxílio do céu também em tudo aquilo que nós vamos fazer, porque Deus quer que nós acertemos, né? Não por orgulho, por grandeza nossa, mas porque é correto. É vontade de Deus que nós acertemos, né? E aqui estão os anjos que pela vida deles, por aquilo que eles são, podem também podem nos ajudar a viver na vida humana conforme a vontade de Deus, né? Isso é bonito. Uma outra classe são as virtudes. Quando se lembra de virtude, nós lembramos o quê? Daquilo que é correto, daquilo que é bonito, né? E realmente é isso que essa expressão, né, e essa classe dos anjos significa, além de simbolizar força, virilidade, valorosa virilidade e inquebrantável, né, força que se derrama sobre todas as suas ações. Esses anjos simbolizam aqueles que permanecem firmes, aqueles que não têm fraqueza, né? Porque nós sabemos que os anjos, eles não são como nós. Então, eles não têm a fraqueza, eles são aqueles que são o retrato daquilo que é inquebrantável, daquilo que é forte, daquilo que é viril, para assim viver a vontade de Deus, para assim cumprir a vontade de Deus. São aqueles que Santa Teresinha tem até uma frase quando ela vai falar sobre os anjos, que ela fala que eles são velozes, são fortes em fazer a vontade de Deus, né? E é justamente isso que nos lembra essa classe dos anjos, eles são fortes e firmes. Os santos padres nos orientam para que nós possamos pedir o auxílio dessa classe dos anjos, das virtudes, né? Diante das nossas fraquezas, tanto físicas quanto espirituais, porque às vezes no mundo nós não temos força física para exercer algo, para fazer algo. Então pedir, Senhor, dai-me a tua força, e pedir o auxílio desses anjos. E principalmente na nossa luta contra o pecado, nas nossas paixões, que às vezes nos vemos diante de tanta fraqueza, tantas limitações nossas, nós não temos essa virilidade espiritual e por isso muitas vezes a nossa vontade é violada, né? E assim nós acabamos muitas vezes caindo nas tentações. Os padres nos ensinam a pedir o socorro desses santos anjos para que nos ajudem por sua intercessão, por sua graça, a também sermos fortes, a sermos viris naquilo que nós estamos lutando e planejando na nossa vida de Deus. Estamos aqui na Quaresma em honra a São Miguel e quantas vezes somos tentados a desistir, a não sermos fiéis na nossa abstinência, no nosso jejum, na mortificação, enfim, né? Quantas vezes o homem e a mulher são tentados a serem fiéis em seus casamentos, quantas vezes os jovens
Solteiros são tentados a não viver a castidade, são tentados a desistir de suas vocações, quantos religiosos, quantos missionários consagrados como nós, tentados diante das nossas fraquezas e limitações, que às vezes é dificuldade da vida fraterna, dificuldade de obedecer a autoridades. Ali, pela nossa fraqueza, nós somos tentados, né? Os anjos, eles nos ajudam a buscarmos essa vida viril, ou seja, essa vida que nos faça cada vez mais ter uma força interior que nos ajude a suportar todas as tentações, todas as tribulações. O próprio Jesus é exemplo para nós disso. No deserto ele foi tentado no poder, no ter e no prazer, através da comida, né? Através até mesmo tentando contra a própria vida, o domínio, isso que nós já falamos, dominar, ou seja, sair. Até o próprio Jesus, Filho de Deus, humano, foi tentado a sair do plano de Deus, quanto mais nós. Nós também seremos tentados. Agora, o que faz a diferença é justamente nós acreditarmos que a graça de Deus vem em nosso auxílio e que essa mesma graça nos convida a sermos viris, a sermos fortes e a não sermos vencidos em nossas fraquezas. Então, que nós possamos suplicar a cada dia a força dos santos anjos, das virtudes celestes, para que nos ajudem a superar os males em nós, as fraquezas em nós, as tentações que nos achegam, né? Como é bom poder contar com isso, podemos contar com a graça de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus, e aqui eu quero muito louvar a Deus pela vida dos anjos em nossa vida, pelos dons celestes que Deus nos dá. Nós temos tudo, gente, nós temos tudo. Tudo que nos é necessário para vivermos a vontade de Deus. Temos a Eucaristia, as Sagradas Escrituras, temos os ensinamentos da igreja, temos a vida fraterna, temos os irmãos, nós temos amigos no céu, nós temos os anjos que nos ajudam a superar. E aí vem a terceira ordem, que como nós já falamos, né? Essa ordem, essa terceira ordem, são os responsáveis, né, para vigiar o comportamento da humanidade. E essa terceira ordem nós vamos falar na próxima formação, no nosso próximo encontro, porque é justamente quando nós vamos falar da missão dos arcanjos, que eles estão incluídos nessa terceira ordem, como também os anjos da guarda, né? Então, a terceira ordem nós vamos falar no próximo encontro, que é mais um momento também para agradecermos a Deus por estes anjos que acompanham os nossos passos aqui na Terra. Vamos agradecer ao Senhor. Não consigo negar, né? O meu coração se alegra muito neste momento por este grande mistério, por mais que a gente saiba sempre, né? Como eu tô falando para vocês, a gente estuda e vai vendo aquilo que a igreja nos ensina, mas a experiência é que vai convertendo o nosso coração, a experiência é que nos faz cada vez mais também crescer na nossa fé e acreditar profundamente nesse papel, nessa missão dos anjos na nossa vida alegra o meu coração. Porque aquilo que nós celebramos na nossa fé, a igreja que se une, né? Como nós cantamos no santo da igreja, unidos aos santos, aos anjos e santos, nós queremos aqui na terra cantar o louvor a Deus. Então, como é bonito saber que céu e terra estão unidos em um mesmo desejo, amar a Deus, fazer a vontade de Deus e exaltar sempre o nome de Deus. Como é bonito. Por isso te louvamos, Senhor, te rendemos graças, te glorificamos nesse dia, por tão grande mistério de amor, que possamos nós crescermos cada vez mais na vida interior, na vida humana, acreditando fielmente de que Tu estás conosco, Senhor. Muito obrigada. Por isso nós damos glórias a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Louvado seja Deus. Obrigada pela sua companhia. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, tá bom? Precisamos de você. Seja também um mensageiro, seja um anjo para a vida daqueles que estão precisando de um momento de evangelização, tá bom? Seja também um anjo, seja um colaborador desta missão, desta obra de evangelização que é a comunidade Sim de Maria, para que assim, através de nós possamos fazer com que esse evangelho chegue àqueles que também vêm depois de nós. Tenha um santo dia e São Miguel, rogai por nós.